Vou trazer uma análise jurídica aqui interessante para vocês e eu quero que vocês pensem nisso junto comigo. Imaginem a seguinte situação: uma menina de 13 anos, um menino de 13 anos, tá? Digamos aí que eles já namoram há 2 anos, tá? Namoram há 2 anos e eles ainda não estão praticando sexo, né? Que é uma coisa absurda que pessoas dessa idade estejam fazendo, mas a gente sabe, a sociedade que vive, a banalização do sexo, né? Olha aí o TikTok e vê a sexualização de crianças, né? Beleza, voltando aqui para esse caso hipotético. Menina de 13, menino de 13, tá? Digamos aí que o namoro deles começa a evoluir, os pais consentem, né? E a mãe fica sabendo que esse namoro, que os dois vão pra sala de noite, dão uns amassos mais fortes ali na sala, e que inclusive acontece masturbação entre esse menino e essa menina, ambos de 13 anos, tá? Assunto de direito penal. Nesse caso, Luiz, tem crime aí? Crime ou ato infracional? Tem alguma situação aí que os dois estão consentindo, estão fazendo isso de forma voluntária, namoram, os pais sabem, inclusive dos amassos, né? Os pais sabem disso. Tem crime aí? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Olha só o artigo 217-A do Código Penal. Ele fala assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, né, como os amassos aí que eu tô falando para vocês, com um menor de 14 anos. Então, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com um menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Então, vejam a gravidade dessa situação aqui. Ah, beleza. Isso aqui está dentro do Código Penal. O Código Penal, qual que é a minha leitura disso aqui? O Código Penal pressupõe, é óbvio, que a outra parte tem mais de 18 anos, né? Então, quando a gente lê ter conjunção carnal, tem que imaginar que alguém de 18 anos tendo conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. O crime foi feito para esse tipo de situação, ok? Então, sendo a força ou não, se tem menos de 14 anos, presume-se a vulnerabilidade do menor de 14 anos. Vai ser estupro. Ah, não, mas não teve conjunção carnal, foi só um amasso mais forte. Ato libidinoso, estupro de vulnerável. Agora, a situação se complica quando nós temos 2 menores de idade. Para mim, o meu entendimento é que não é estupro, né? Foi consentido 2 menores de idade, não tem um maior de 18 anos, que, a meu ver, o artigo 217-A exige. Agora, tem professores aí falando de uma história de estupro bilateral, né? No estupro bilateral, né, pega aí essa situação, um menino de 13, a menina de 13, dando amassos mais fortes, né? Então é o ato libidinoso. Nesse caso, ambos, de acordo com essa teoria do estupro bilateral, que eu não concordo, mas eu quero que vocês fiquem cientes dessa teoria, tendo lá um menino de 13, uma menina de 13, dando amassos mais fortes ali, né, esse ato libidinoso, ambos serão autor e vítima ao mesmo tempo do crime de estupro de vulnerável, né? Mas claro, por ser menor de idade, a gente não fala em crime, daí eles vão responder de acordo com o ECA, ato infracional, tá certo? Tá, vocês compreendem essa situação? Acho que essa parte está tranquila, né, da gente entender do estupro bilateral, que eles vão ser vítimas e autores, tá? Então, praticou ato libidinoso, as crianças vão responder por algo análogo a estupro de vulnerável, mas lá pelo ECA, né? Crianças não, adolescentes, né? Mas lá pelo ECA não vai ser uma situação muito grave. Agora, a coisa fica extremamente complicada para os pais que sabem que isso está acontecendo, desses amassos mais fortes. Aí a situação fica complicada para os pais. Olha só, os pais que sabem que isso está acontecendo, se a gente adota essa teoria do estupro bilateral, que os menores ali são vítimas e autores ao mesmo tempo do crime, a gente vai acabar tendo que responsabilizar os pais
pela prática de estupro de vulnerável. Mas como assim, Luiz? Aí a gente tem que conhecer uma norma, né? É um nomezinho complicado, mas eu vou explicar para vocês na prática o que isso significa. O Código Penal, ele tem lá uma norma de extensão causal dos crimes, tá? Norma de extensão causal. Vocês vão entender. Na prática, é um crime comissivo por omissão. Olha só, o pai e a mãe, eles têm, por lei, obrigação de cuidado e vigilância dos filhos. Então, se eles sabem que tem um crime acontecendo com os filhos e eles nada fazem para impedir que esse crime aconteça, tá? Nada fazem, sabe que o crime vai acontecer, tá acontecendo e não fazem nada. Eles, como pais, têm a obrigação de cuidado e vigilância. Se eles têm ciência que esses adolescentes aí de 13 anos estão lá dando esses amassos fortes, né, atos libidinosos, então eles respondem pelo próprio crime, como se eles mesmos estivessem fazendo isso, tá? É o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Eles vão responder pela prática de estupro de vulnerável, como se eles próprios tivessem estuprado os adolescentes, tá? Isso tudo se a gente adota essa teoria do estupro bilateral. Então, os pais que sabem desse amasso forte que tá rolando entre os adolescentes lá na sala, que falam que vão ver Netflix e estão fazendo outras coisas, eles respondem por crime de estupro de vulnerável com pena de 8 a 15 anos. Essa minha observação surgiu, né, analisando esse caso aí de Santa Catarina, que uma menina de 11 tinha lá relações com um menino de 13, né, e noticiou-se, o próprio delegado, né, falou em entrevista para a CNN que as crianças namoravam, né, as crianças namoravam, era uma relação consensual. Só que mesmo sendo uma relação consensual, começou um monte de gente a dizer, não, mas é estupro, porque as crianças não sabiam o que estavam fazendo, né? Começou um monte de professor, inclusive, dizer, não, ambos foram autor e vítima do crime, né? Ambos foram autor e vítima ao mesmo tempo, então foi estupro, mesmo que eles sejam namorados, que tenha sido consensual, um monte de professor está dizendo, foi estupro. Beleza, será que esses professores estão se dando conta dessa norma de extensão causal do Código Penal? Então, mãe e pai das crianças, né, se a gente admite o estupro bilateral, então a gente admite que teve um crime, um ato infracional, né, um crime. Se a gente admite isso, então os pais que sabiam dessa situação vão ter que responder eles próprios como se tivessem praticado o estupro de vulnerável. Sugiro fortemente que vocês estudem esses conteúdos que eu estou mencionando aqui, dá uma olhada no artigo 217A, dá uma olhada no artigo 13 do Código Penal, porque são assuntos bem relevantes para o direito penal e as bancas adoram. E por hoje é só, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!